Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Se você tá chegando agora, aproveita a oportunidade para conhecer o canal, depois coloca aí nos comentários o que você achou do nosso conteúdo, beleza? Se você já é de casa, já tá inscrito, bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai retornar às Terras Proibidas. Sim, de volta aqui ao Guia do Mestre do Forbidden Lands. Se você é das antigas, já acompanha a gente. Fizemos uma série sobre Forbidden Lands, exploramos todo o manual do jogador capítulo a capítulo e agora, esporadicamente, de vez em quando, retornamos aqui ao Guia do Mestre para destacar algum assunto que seja interessante para a gente comentar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mestra do jogo, ou mais especificamente sobre os princípios do jogo, os princípios do Forbidden Lands. Por que eu acho interessante a gente comentar sobre isso? Primeiro, vou mostrar um pouquinho dessa ilustração aqui old school que eu achei muito bacana, né, para a galera que curte. Mas olha só. Princípios do jogo. Tem um pedacinho aqui do livro que me chamou a atenção e me despertou o interesse de fazer esse vídeo. Então eu vou pedir licença para ler um pedacinho aqui para vocês. Olha só. O propósito dos 7 princípios de Forbidden Lands é ajudar você, no caso a mestra, a criar o sentimento correto durante o jogo e guiá-lo quando estiver incerta sobre como lidar com uma situação que surgir. Eu só colocaria aqui entre aspas esse correto. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu acho que todo cenário de RPG, e o Forbidden Lands não é diferente, ele tenta te proporcionar uma experiência de jogo. Ele tem uma proposta para te oferecer que os criadores, que os game designers acharam que era interessante. Então assim, eu não sou contra você adaptar regras, você jogar aquele jogo com uma pegada diferente do que foi proposto originalmente, mas eu acredito sinceramente que você deveria pelo menos tentar, uma vez que seja, se aproximar do espírito que o criador daquele jogo tinha em mente. Então, por isso que eu acho interessante a gente destacar esses 7 princípios aqui do Forbidden Lands, que é pra gente tentar entender um pouquinho melhor qual é a proposta do Forbidden Lands, qual é a experiência de jogo que ele quer passar para os jogadores. Então, através desses conselhos aqui que ele deixa para o mestre, para a mestra, é justamente nesse sentido, de você tentar passar a experiência correta, aqui entre aspas, que o Forbidden Lands foi criado para passar, né? Então, vamos lá. Quais seriam esses princípios? O primeiro deles é: o mundo está à sua frente. Lembram daquela cena do Senhor dos Anéis que o Pippin tá cantando lá pro rei, lá que ele tá comendo aqueles tomates, é uma cena famosa lá no Senhor dos Anéis, e a canção que ele canta é mais ou menos assim: o lar ficou para trás e o mundo está à frente, e existem muitos caminhos para percorrer, para trilhar, uma coisa assim. Aqui, esse princípio basicamente quer dizer isso. O Forbidden Lands, ele é um jogo basicamente de exploração, tanto que ele coloca aqui no início, olha: a névoa de sangue se dissipou, e as aventureiras finalmente estão livres para viajar para onde quiserem nas Terras Proibidas. Quem acompanhou a nossa série sobre o Forbidden Lands sabe bem o que é isso. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a névoa de sangue, que era o que impedia as pessoas de circularem grandes distâncias pelas Forbidden Lands, se dissipou tem um tempinho. Então agora é hora de redescobrir o mundo, né? De sair por aí vagando em busca de tesouros, em busca de glória, em busca do que você quiser, em busca do próprio passado das Terras Proibidas, mas a gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais pra frente, que está nos princípios também. Então a ideia é essa, que ele coloca aqui no livro. Abre aquele mapão do Forbidden Lands, que a gente mostrou também nos vídeos da série, e deixa a galera livre para explorar o caminho que eles quiserem. O segundo princípio de Forbidden Lands é justamente: a Terra é cheia de lendas. As Terras Proibidas podem ser um território pouco familiar para as aventureiras, que viveram isoladas em aldeias e assentamentos, mas é uma terra com uma rica e longa história. É justamente isso. É um cenário que prima pela exploração e pela redescoberta da sua própria história. Como todo mundo ficou isolado por bastante tempo por conta das névoas de sangue, a história das Terras Proibidas se perdeu e tudo meio que virou lenda. Então assim, conforme ele coloca aqui no livro, tudo que foi importante, seja um local, seja um objeto, seja até um monstro, enfim, o ideal é que exista uma lenda para isso. E o próprio jogo ele é baseado na exploração das chamadas áreas de aventura, que, via de regra, os jogadores vão ficar sabendo através de lendas. Sejam lendas que eles escutaram numa vila próxima, seja através de uma lenda que está num pergaminho em alguma outra área que eles já exploraram antes. Enfim, então, isso é um dos pontos centrais do jogo, é algo que o livro recomenda que esteja sempre presente nas suas aventuras, beleza? Então vamos para o terceiro princípio, que seria: as aventureiras criam o seu próprio destino. Talvez o princípio mais importante de todos em Forbidden Lands, o jogo não diz às jogadoras como elas devem pensar ou se sentir, quais missões devem aceitar ou aonde devem ir. Ou seja, os jogadores, né, o grupo de uma maneira geral, deve ser completamente livre para tomar as suas próprias decisões, claro, arcando com as consequências dessas mesmas decisões.
né? Então isso também é um ponto importante. Não existe um caminho certo. Existe o caminho que aquele grupo quer trilhar. E cabe a você, enquanto mestre e mestra, desafiar os jogadores, o grupo, nesse caminho que eles escolherem. Tornar essa jornada mais interessante, colocando os desafios, colocando informações interessantes, os monstros, etc e tal. Mas a decisão de que caminho seguir ou que postura adotar cabe inteiramente ao grupo, aos jogadores e jogadoras. Beleza? Quarto princípio. Nada é de graça. O fato de que as jogadoras são livres para tomar decisões e ir aonde quer que desejem não significa que elas devem conseguir qualquer coisa sempre. Ou seja, aí entra a parte que eu estava falando, do desafio. Elas são livres, mas o caminho não tem que ser fácil. Não é para ser fácil. A história se torna cada vez mais interessante se os desafios são também legais, interessantes e, com perdão do trocadilho aí, desafiadores para o grupo. A gente pode achar que, pô, o mestre sacana tá colocando um negócio difícil. Claro, você tem que saber dosar ali o nível do desafio pro nível daquele grupo. Mas se for fácil demais, não tem graça e não tem peso na história. E em Forbidden Lands, a gente conversou sobre isso em diversos dos vídeos da série. Ele é um sistema que, apesar dele ser baseado no old school, dele ter muitas regras, muitas tabelas, geralmente essas regras estão ali para justificar algum tipo de narrativa ou para auxiliar na narrativa e no drama do jogo, tá? Então acho que vai mais ou menos por aí essa interpretação que eu fiz desse quarto princípio. O quinto seria: o que é adquirido pode ser perdido, né? Na situação improvável de que as aventureiras consigam grandes tesouros e riquezas, ou encontrem um artefato poderoso, isso não deve significar que elas estão com a vida resolvida. Claro que não. Aqui nesse quinto princípio, ele foca depois aqui um pouquinho mais naquela questão das fortalezas, né? Os personagens, conforme eles vão adquirindo um certo poder e um certo status, eles podem podem construir uma fortaleza. Mas não é porque eles têm uma fortaleza, por exemplo, que a vida deles está ganha e que está tudo resolvido. Justamente por isso, eles vão enfrentar novos desafios, ou seja, essa fortaleza pode ser atacada de tempos em tempos. O fato deles terem alcançado esse nível de status pode despertar inveja, a ganância de outros habitantes, né, das Terras Proibidas. E até uma coisa que eu lembro que eu fiz destaque na série era de uma mecânicazinha simples chamada reputação. Que depois, conforme eu fui lendo o livro, eu vi que tinha vários desdobramentos. E aqui eu enxergo mais um. Porque olha só, quanto maior a reputação dos seus aventureiros, do seu grupo, isso pode despertar de fato a inveja. Ou quanto mais heróicos os feitos dos seus personagens, podem ter aqueles outros antagonistas que queiram se aproveitar disso. Ou seja, se o seu grupo conquistou um grande tesouro, um artefato mágico, alguma coisa assim, outros grupos podem querer tomar posse do que vocês já conquistaram, sem ter que percorrer, né, os mesmos desafios, as mesmas armadilhas, enfim, para conseguir aquilo. É o famoso atalho para o tesouro, né? Então, se os seus personagens se tornam muito conhecidos, isso também pode atrair, com certeza, a atenção indesejada. Sexto princípio: a morte é parte da história. Ou seja, muito embora, como ele coloca aqui nessa parte, o sistema do Forbidden Lands ele é feito para que até as personagens fiquem fora de combate de uma maneira relativamente simples e até às vezes rápida, mas isso não quer dizer que você deve matar as personagens com a mesma rapidez. Não. Mas o que não quer dizer que elas também sejam imortais. Eu acho que aqui é aquele negócio de você conseguir passar para os jogadores aquela sensação de apreço pelo personagem. Claro, isso também depende muito de cada jogador, né? Mas saber que aquele personagem não é imortal e se importar com ele o suficiente para querer, de fato, evitar sua morte a qualquer custo. Mas se por acaso ele morrer, ele vai continuar fazendo parte da história. A gente comentou também um pouquinho nos vídeos de Forbidden Lands que a gente tem, olha, uma cartela aqui de adesivos que a gente pode marcar eventos importantes que acontecem no mapa, naquele mapão. Inclusive, olha, deixa eu tentar aproximar aqui. Tem vários adesivos de lápides. Ou seja, se o seu personagem morrer, você pode e deve tirar um desses adesivos e marcar lá em qual foi a parte do mapa que o seu personagem morreu. E a ideia é que esse mapa seja reutilizado em todas as aventuras, ou seja, aquele seu primeiro personagem de Forbidden Lands que morreu na primeira campanha, quando você estiver jogando já a 10ª, tá lá marcado o local onde ele pereceu, e ele pode ter virado uma lenda, a batalha que ele participou pode ter se tornado uma lenda, enfim. Então, essa ideia de você customizar o mapa com diversas situações, inclusive com a morte dos personagens, eu achei bem interessante e acho justo que esteja aqui como um dos princípios de Forbidden Lands. E o sétimo princípio é: o fim não foi estabelecido. Nunca decida o fim da história antes que isso efetivamente aconteça. Ou seja, mesmo nas campanhas, nas histórias prontas de Forbidden Lands, o que eles apresentam é uma sugestão
de final, que não necessariamente você precisa seguir. O ideal é que o final seja costurado, construído de acordo com as escolhas dos personagens, do grupo, justamente porque as aventureiras criam seu próprio destino, nosso terceiro princípio. Tá? E assim, só pra gente fechar esse vídeo, é interessante também notar que, como eu falei aqui na questão das lendas, né, no segundo princípio, a Terra é cheia de lendas, você pode ficar pensando, poxa, mas aí eu vou ter que criar todo um arcabouço, toda uma lenda para cada objeto, para cada lugar importante que eu quiser colocar na minha aventura. Não necessariamente. Se você quiser, obviamente você é livre para fazer isso. Mas o Forbidden Lands, ele vem com esse guia do aventureiro, de lendas e aventureiros, que uma parte, olha, é justamente um gerador de lendas. Então aqui você vai ter diversas tabelas justamente para lhe auxiliar nisso. Então você vai, se quiser, jogar tudo nos dados. Olha. Então, só para vocês terem uma ideia. Um tempo atrás, havia diversas possibilidades aqui que buscava por causa de e viajou para, localizando. Ou seja, você com algumas jogadas de dado, você vai criando uma lenda específica para o que você quiser. Ou uma lenda completamente aleatória que você vai criar a história a partir disso. Pode ser uma alternativa interessante também. Como eles falam aqui no livro, um pouquinho mais adiante, o Forbidden Lands, em tese, ele não precisa de uma grande preparação inicial, como outros jogos, justamente porque muito é decidido através dos dados, e você, como narrador, tem que dar o máximo de liberdade possível para os seus jogadores. Então, na verdade, da maneira como eu enxergo, qual é a experiência, para a gente encerrar aqui, que o Forbidden Lands quer passar de uma maneira geral? Os jogadores vão construir a história. Você, narrador, está aqui para orientar as regras, para criar os desafios, para colocar os encontros aleatórios, gerar as lendas e tornar e costurar isso de uma maneira que seja interessante e instigante para os seus personagens, para os seus jogadores. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa dica de hoje sobre o Forbidden Lands. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando sempre, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe seu like aí, o seu dislike, seu comentário. Se vocês querem voltar a ver vídeos de Forbidden Lands com mais frequência, é só se manifestar aí que a gente acelera aqui a produção, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima resenha.